Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa nova emissão de ações do Banco do Brasil. Muita gente tem me perguntado isso, até porque eu acabei incluindo o Banco do Brasil aqui na carteira do YouTube, que eu lembro que não é uma recomendação, mas muita gente está me perguntando, então a gente vai ver como funciona essa oferta e quais são as nuances, as diferenças de uma oferta normal. Curta já o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, hoje, como eu falei antes, a gente vai falar aqui da emissão de ações do Banco do Brasil. O código do Banco do Brasil, para quem não sabe, é BBAS3. Tá? Antes da gente falar da oferta em si, é importante a gente falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil. Fundado em 1808, decreto ainda do Dom João VI, imperador de Portugal, que veio morar no Brasil. Maior banco em gestão de ativos no Brasil, 23,5% de participação de mercado, 66,7% líder super consolidado em empréstimos no agronegócio, crédito consignado tem 20,9%, ele está presente em todos os estados do Brasil, com 4.711 agências, sendo 4.092 tradicionais. E até de forma um pouco estranha, as ações são negociadas no novo mercado, quer dizer, aquele banco público, estatal, que normalmente as pessoas falam que tem uma governança pior, é o único dentre os principais que estão no novo mercado. Então, se você olhar, Itaú não é novo mercado, Bradesco não é novo mercado, Santander não é novo mercado, o Banco do Brasil quer dizer, ele tem uma governança que teoricamente é melhor do que a dos outros bancos, até de forma estranha. Então, gente, eu queria aproveitar e dar uma colher de chá aí, vamos falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil para vocês entenderem como ele funciona, para vocês terem uma ideia. Os bancos eles normalmente têm duas fontes de receita, uma delas é rentabilizando a partir de serviços que ele presta para os correntistas e até mesmo não correntistas, e aqui a gente consegue ver isso nesse gráfico, e a outra forma é a rentabilização da carteira de crédito, quer dizer, o banco capta o recurso por um determinado juro e ele empresta esse mesmo recurso, esse mesmo capital por um juro maior. Então ele acaba tendo um spread gerencial que a gente vai ver no próximo slide. Aqui a gente está vendo a rentabilização da base de clientes pela prestação de serviços. Então a gente vê aqui que os principais pontos de rentabilização é a parte de cartão de crédito e débito, que aqui a gente fala principalmente sobre anuidades, programas e etc. A gente tem a parte de seguros, previdência e capitalização, que tem muito a ver com o BB Seguridade, com a ação BBSE3, que inclusive vai ter um bom impacto no resultado do Banco do Brasil, tá? Por causa da redução de capital se for aprovado, mas não no resultado do terceiro trimestre, mas sim no resultado do quarto trimestre. A gente tem a parte de administração de fundos, que é o que mais cresce. Em 2016, a administração de fundos gerou 4,3 bilhões para o banco, em 2018, 6 bilhões. Então, quer dizer, aquelas taxas lá de administração que a gente vê no Banco do Brasil de 3%, 4%, é exatamente isso. Olha como está dando dinheiro para o banco isso. Aqui até é bom para falar para o Rafael Zatar, que ele é o nosso head, né, da parte de fundos de investimento, e vale a pena ele dar uma olhadinha também nesses números. A gente tem aqui a parte de conta corrente, subiu de 6,3 para 7,3 bilhões, então a gente vê aqui que a composição das receitas de serviço do Banco do Brasil estão crescendo, e mesmo agora no primeiro semestre de 2019 a gente vê que continua crescendo de 13,3 para 14,2. Tá? Continuando a colher de chá, vamos ver a outra linha de receita do Banco do Brasil. Carteira de crédito do banco e indicadores. A gente vê aqui que a carteira de crédito do banco caiu nesse período de 2016 até o primeiro semestre de 2019, chegou a 653 bilhões e agora é 623 bilhões. O que a gente precisa prestar atenção é o mix da carteira de crédito. E aí a gente vê aqui que o que aconteceu. A carteira de crédito caiu, a parte de pessoa jurídica, de 38% para 33%, enquanto isso, pessoa física saiu de 28% para 32%. E a carteira agro saiu de 27,4% para 28,9%. Então, o que a gente tem? A gente tem
teoricamente, um aumento do risco da carteira, visto que está aumentando os empréstimos para pessoa física e está se reduzindo os empréstimos de pessoa jurídica. Todos os bancos estão fazendo isso para tentar continuar rentabilizando, mesmo com a queda dos juros. Então a gente vê aqui que a carteira de crédito pessoa física saiu de 187 bilhões, foi para 204 bilhões, enquanto a carteira de crédito de pessoa jurídica, 294 bilhões, caiu para 257 bilhões. E aqui a gente precisa ver também com atenção os pontos aqui, o mix da carteira de crédito pessoa jurídica também. Tá, a gente vai ver aqui que a carteira de crédito do governo, se a gente pegar 3 anos, ela saiu de 38 bi e foi para 42,9 bilhões. Ela foi cair agora, de 2018 para 2019, com esse novo governo. Tá? Enquanto isso, a gente vê que essa parte aqui de pequenas e médias empresas, que não são tão pequenas assim, né? Porque aqui eles incluem empresas com faturamento até 200 milhões de reais, a gente vê que caiu de 89 bilhões essa carteira de crédito para 60 bilhões, mas ela volta a crescer aqui, assim como a parte de títulos e valores mobiliários, que também volta a crescer de 43 para 51. Em compensação, as grandes empresas, elas representam cada vez menos, porque as grandes empresas, elas têm um spread gerencial menor. Quer dizer, na hora que você vai emprestar dinheiro para uma Ambev, para uma VEG da vida, você vai conseguir um spread muito pequenininho. Às vezes você vai captar o recurso por 5,5%, que é o CDI atual, e vai emprestar 6% a 5,8%. Então, às vezes, para o banco não vale tanto a pena. E por causa dessa política aqui, a gente vê que o spread gerencial do banco aqui já começa a subir de 7,4% para 8%. E esse aumento do spread gerencial já está fazendo ele ter um retorno sobre patrimônio líquido maior, um ROA, que é um retorno sobre ativo maior também. E isso está sendo possível porque no mercado atual a inadimplência tem se reduzido. Então, gente, isso é o Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia do que a pessoa que entrar na emissão está comprando. Tá? Claro que eu aqui não dei nenhuma recomendação, a gente não fez cálculo de precificação, mas você tem uma ideia do que está acontecendo, né? O que ele está fazendo para conseguir aumentar o retorno dele e o risco que ele está correndo por causa disso. Então, gente, a oferta agora. É importante dizer que a oferta é apenas secundária. O que significa uma oferta secundária? Significa que não vai ser emitidas novas ações, ou seja, não vai ter dinheiro entrando no caixa do banco, não tem dinheiro novo, tá? São apenas acionistas já existentes que irão vender as ações. E aí, quais são essas ações? 64 milhões de ações estão em tesouraria. Então, são ações que já foram recompradas em algum momento e agora elas vão voltar ao mercado. Nesse caso aqui vai acabar entrando no caixa do banco. 68,5 milhões são de propriedade do fundo de investimento do FGTS. Então, vai juntar esses duas aqui e vai vender 132 milhões 506.737 ações, e a captação esperada pelo valor lá de R$ 43,00 e pouco, que foi o dia do anúncio de início, daria em torno de 5,5 bilhões. Quer dizer, a tesouraria do banco vai ganhar aí mais ou menos a metade e o fundo de investimento da FGTS vai ganhar a metade desse valor. Qual é o impacto inicial? A gente vai ver que a União Federal continua com a mesma quantidade de ações, 50,7%. Você vê que até por isso ele não consegue emitir novas ações, porque se emitir, a União teria que subscrever, caso contrário ela poderia ficar com menos de 50%, e aí já seria considerado uma privatização, por exemplo. E aqui ó, a gente vê que o FII-FGTS vai deixar de ter ações do Banco do Brasil. Aqui ações em tesouraria vai cair bastante, de 78 milhões para 14 milhões, e vai aumentar a quantidade de ações em circulação. Cabe ressaltar que, se eu não me engano, eu fiz um vídeo recente sobre o BNDES, e se eu não me engano o BNDES tem algumas ações aqui também
que ele não conseguiu incluir nessa emissão aqui. E ele está vendendo ações de vários setores, de várias ações que estão na carteira dele, porque ele precisa repassar 35 bilhões de reais para o governo de uma carteira de 100 bilhões. Então ainda poderia haver vendas futuras do próprio BNDES. O que a gente tem a dizer é que, como é uma oferta secundária, o total de ações se mantém constante, ó, 2 bilhões 865 milhões, isso não muda. Como as ações em tesouraria vão diminuir, vai ter um pequeno impacto negativo de 2,2% nos futuros dividendos. E por que isso acontece? Quando a gente fala que uma empresa recompra as ações, a gente fala que o dividendo passa a ser dividido entre menos empresas, correto? Porque as ações que estão em tesouraria, elas não recebem dividendos, senão uma empresa poderia comprar suas próprias ações para ela receber no caixa dela dividendo. Então as ações em tesouraria não recebem dividendo. Elas voltando para o mercado, elas vão passar a receber dividendos. Então os dividendos futuros vão ser divididos por uma quantidade maior de ações, aqui em torno de 2,2%. Então os dividendos vão ser reduzidos em 2,2%, é um pequeno impacto, não é uma coisa que vai trazer tanto problema para vocês, ainda mais se o lucro continuar crescendo 2 dígitos como está. Outra questão é um aumento de liquidez, que também acho que não faz muita diferença. Então, por isso que as pessoas me perguntaram em e-mail, eu falei que o impacto não existe, não é tão relevante assim, mas existe aqui pequenos impactos pontuais. Vamos falar agora da oferta não institucional, que é a principal, né? São as ofertas que o investidor, pessoa física, ele consegue participar. Será reservado para investidores, eu botei aqui entre aspas de varejo, porque é na verdade da oferta não institucional, e vocês vão entender por quê. Entre 10% e 30% do total de ações. A oferta não institucional se divide no segmento varejo e no segmento private, por isso que aqui eu botei entre aspas, tá? Porque na verdade aqui varejo eu usei como a soma dos dois. O investimento no segmento varejo, ele pode ser feito diretamente via pedido de reserva, que é esse tradicional, que você entra lá na corretora e marca. Pode ser feito um pedido de reserva para você participar do fundo de investimento em ações do Banco do Brasil, ou um pedido de reserva para um fundo de investimento em ações da Caixa. Vocês vão ver por que isso. Então a gente tem aqui segmentos. A gente tem que no varejo, até 22% do total das ações vão ser reservadas. A gente viu que poderia ser até 30%. Então 22% vai ser aqui para o varejo e 8% vai ser para o segmento private. Eu lembro que é até, não quer dizer que vão ser 22%. Aqui no varejo, o valor para você entrar nessa emissão é entre R$3.000, que deve dar aí em torno de 70 ações, e R$1 milhão. Mas, se você tiver pouco dinheiro, você pode investir a partir de R$100 se você entrar na reserva via fundo de investimento em ações do Banco do Brasil. E aí você precisa ver com a tua corretora como faz isso, tá? Tem lá no prospecto, mas eu não vou perder tempo aqui do vídeo para falar sobre isso. E a gente ainda tem um lock-up prioritário que a gente vai falar mais para frente. Já o segmento private é para pessoas que vão fazer o investimento entre 1 milhão e 10 milhões de reais. Para esses investidores vai ser separado até 8% do total, que pode ser aumentado. Se, por exemplo, eles resolverem realmente separar 30% para o segmento da oferta não institucional e só 15% do varejo tiver de demanda, eles podem transferir os outros 15% para o private e ser mais do que 8%. Tá? Para vocês ficarem claro aí para vocês, tá? A oferta não institucional entre 10% e 30%. A gente tem que a oferta do segmento private vai ser até 8% do total de ações e 22% do total de ações para oferta de varejo. Só que aqui tem uma questão interessante. A alocação lock-up, ela tem prioridade frente à alocação sem lock-up. Então, se você não fizer o pedido de reserva com o lock-up, que é você segurar 45 dias, você fica 45 dias sem poder vender essas ações, ou até 6/12/2019, isso aqui é uma previsão de acordo com o cronograma, não é uma garantia que é realmente até esse dia, mas uma previsão. O que acontece é que
Se você não fizer o pedido dentro do lockup, se tiver mais do que 22%, você não vai ser contemplado. Então a prioridade é de quem fizer a locação ou lockup. Isso vai fazer com que não tenha aquela flipagem, né? Aquelas pessoas que só entram na emissão para poder vender as ações no primeiro dia. Elas vão ter que esperar 45 dias. Nesses 45 dias a ação pode subir ou cair. Quais são os riscos do lockup? Eu acho que é claríssimo isso para vocês, né? Você não pode vender por 45 dias. Logo, você pode precisar do dinheiro, o preço da ação pode subir, pode cair, pode estourar uma crise exatamente nesses 45 dias e você não vai poder vender. Essas ações, inclusive, elas ficam separadas numa custódia da B3 e elas só são liberadas no dia certo, lá no caso aí a previsão no dia 6/12 de 2019. Bom, pessoal, espero que a gente tenha respondido a maior parte das dúvidas com relação à emissão de ações aqui do Banco do Brasil. Esse vídeo ele não teve uma recomendação, ele apenas explicou essa emissão. A gente explicou um pouquinho sobre o banco, como o resultado tem crescido, e o que eu vou fazer é o seguinte: a gente lá na nossa área de membros, a gente tem uma análise que é semanal, né? Uma análise em vídeo. Então a análise de vídeo dessa semana eu vou fazer exatamente sobre o Banco do Brasil, que a gente vai calcular o preço justo do Banco do Brasil e a gente vai ver se vale a pena ou não investir no próprio Banco do Brasil. Então quem é assinante, espera quarta-feira a gente vai ter lá a nossa análise em vídeo do Banco do Brasil para ver exatamente a parte de precificação. Tá? As ações que a pessoa vai comprar nessa emissão são exatamente iguais às ações que já estão em circulação. Então a gente pode fazer uma precificação normal para ver se vale a pena ou não comprar essas ações. Abraços a todos, mais informações sobre a nossa área de assinantes vai ter na descrição do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.